Bom dia a todos, né? Congressistas, agradeço o convite da CSB para estar aqui com vocês, tá? Não se importe com a minha voz, é porque na outra encarnação era cantor, aí nasci assim. Gente, eu tô com uma apresentação, tá? Que a bem da verdade, nós tivemos uma proposta que o governo lançou para o Congresso e na sequência pressões aconteceram de todos os lados e ela foi modificada. Ainda existe muita polêmica em cima do que está colocado, existe muita questionamento jurídico e etc. Como a coisa ainda está muito recente, nós organizamos essas modificações, tá? Mas eu foquei a minha apresentação nos aspectos gerais dela, no conjunto da obra, tanto legal ou não legal, o que é que isso representa para nós, que é o que nos interessa mais, tá? Então, eu vou fazer uma pequena apresentação e depois nós vamos dando uma olhadinha para os vários segmentos que tem. Vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Amigo? Então, o que é que nós temos em começo aqui, né? Ela mantém o salário mínimo como o piso dos benefícios previdenciários e assistenciais, né? Porque era uma questão que estava pegando muito. Aumenta em 3 anos a idade mínima para o gozo dos benefícios de prestação continuada e reduz direito pelo critério de renda familiar integral, tá? Permite acumulação de aposentadoria como pensão até o total de 2 salários mínimos, que era uma polêmica que dava. Eu sou casado, me aposento, a minha mulher falece, eu fico com a aposentadoria dela, né? Pela regra anterior, você ficava só com a sua, tá? Então, isso foi amenizado. Agora entenda, gente, com todas as amenizações que foram dadas, a proposta em si, ela ainda é draculesca, sabe? Aliviou muito pouco. No meu entendimento, e aí eu estou lançando aqui para vocês analisarem comigo, tá? Todo mundo conhece aqui a história do bode da sala? Okay, pronto. Então, quem conhece, me perdoa. Eu vou repetir. Diz que o cara alugou uma casa, e ele alugou uma casa e tinha uma goteira mesmo no meio da cama dele, né? Ele chegou para o dono da casa e disse: olha, dono da casa, por favor, conserte aqui o telhado, que a casa é sua e etc. O cara: bicho, eu estou aperreado e não sei o quê, porque eu tenho que ir lá no meu sítio, e como é que eu vou ajeitar isso agora? Eu só não quero saber, choveu muito aqui, está todo o tempo caindo a goteira em cima de mim. Tem gente que não é daqui, todo mundo sabe que é goteira, né? Então, porque eu não sei se o povo chama assim nos outros lugares. Aí o que é que acontece? O cara pegou e disse: olha, mas eu estou com esse bode aqui, que eu tenho que ir ali na cidade, por favor, segura esse bode aqui. Deixou o bode 3 dias na sala do cara, um bode pai de chiqueiro daquele, bem fedorento mesmo. E o cara já estava puto com a goteira, ainda tinha o diabo do bode, e ele irritado, e ligando pro cara, e o cara não atendia, até que o sujeito apareceu. Ele: rapaz, e tal, não, leva teu bode daqui, sai daqui, Satanás, com esse negócio e tal. E esqueceu a goteira, tá? Então, a proposta, ela veio cheia de bode, botaram o bode para tudo quanto é lado, aí tiraram os bodes e chegaram onde se quis. Todo mundo viu, tá? E a gente vai vendo que, assim, propuseram um monte de absurdo, aí minimizaram os absurdos e ficou um absurdo do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. Propõe reduzir de 3 anos a diferença mínima para a aposentadoria de mulheres em relação ao homem, mas não em todos os casos. Mantém a aposentadoria especial do policial, mas em condições mais gravosas. Professores, professoras, né, que linearizou em 60, mas a contribuição que você tinha para ter acesso, que era 15, já pulou 10 anos a mais. E aí tem uma coisa: por que 10? Por que não 30? De onde é o 10? Que conta é essa? Não estou. De onde é? Por que é 10?
Tá? Então tem muito questionamento para a gente fazer aí. Vamos lá, guerreiro. Próximo. Vamos lá. Modifica a regra de cálculo do benefício de 70% apenas para quem tiver 25 anos de contribuição, exigindo 40 e não mais 49. Olha, com aquela regra de 49 anos de tempo de contribuição, só ninguém ia se aposentar, né? Aí você reduz de 40 de 49 para 40. São diferenças muito grandes. Que técnica é essa que admite uma coisa tão grave com variações tão significativas, né? Mantém o direito ao provento integral no caso de incapacidade permanente para o trabalho por doença profissional. Propõe regra de transição sem idade de corte, que antigamente tinha aquela história que era de 50 anos, né? Agora tirou isso aí, mas com idades mínimas progressivas. Aí ele fez o seguinte, daqui a pouco eu vou mostrar. Ele disse, olha, não tem mais a idade mínima, mas à medida que o tempo passa, o tempo que você tem que ter vai aumentando, sabe? Fixa em 30% o pedágio, que era 50%, na regra de transição, sobre o tempo de contribuição faltante, e continua pondo o tempo mínimo de contribuição de 25%, mas agora com uma regra de transição progressiva, começando com 15 anos, né, 180 contribuições, até chegar às 300 contribuições, seriam 25 anos. Vamos lá? Vai já, gente. Mantém direito dos trabalhadores rurais, segurados especiais a benefício de um salário mínimo, com idade mínima de aposentadoria de 60 anos, para homens e 57 mulheres. Isso aqui deu muita polêmica. Todo mundo sabe que o trabalho no campo ele é bem mais difícil, ele é bem mais cansativo, ele é desgastante, né? E você linearizar homens com mulheres, isso é um verdadeiro absurdo, né? Essa diferença diminuiu um pouco, né? Com o sistema de contribuição individual, assalariado rural fica com regra geral, né? Então, isso por trabalhador agricultor, que a gente chama de segurado especial. No caso do trabalhador rural, o cara que trabalha para uma empresa agrícola, aí é a mesma regra do trabalhador da cidade, né? Quer dizer, na cidade as coisas já são como são, que a gente falta morrer de raiva. O Xavier que vê a gente lá na DRT, a confusão que é com o trabalhador urbano, imagine com o trabalhador agrícola, e você dá as mesmas condições, né? Quer dizer, uma coisa que os advogados me ensinaram com o tempo, que eu sou economista, é que você não pode tratar, e aqui deve ter um bocado dele, tratar desiguais de forma igual. Tem que tratar desiguais de forma desigual. Aqui, esse princípio é esquecido, né? Rebaixa os valores dos benefícios, né? A média de todas as contribuições a partir de julho de 94, que é quando nasce o Plano Real, né? Podendo a regra ser alterada por lei, mas já valendo na data da promulgação. Ora, a regra anterior, ela fazia o seguinte, você pegava as 80% maiores rendimentos que você teve, e você tirava uma média em cima disso. Todo mundo, quando está em começo de carreira, começa ganhando quanto? Salário mínimo. Começo de carreira, está começando ali, ganhando pouco, é jovem, todo serviço faz e por aí vai. Se você, pela regra anterior, que pegava os 100% dos seus rendimentos e fazia uma média disso, esses rendimentos muito baixos vão jogar a média para onde? Para baixo, né? Diferente da regra anterior, que expurgava esses menores e pegava os 80% maiores, né? Então, eles agora, isso da vida inteira, agora tiveram essa decisão de fazer de 94. Não altera muito. 94 para cá dão 20, não sei mais fazer conta, 23 anos, tá? Então, assim, não mudou muita coisa, tá? Prejudica gravemente servidores nas áreas de transição, condicionando o direito à aposentadoria integral, né, com a paridade ao cumprimento de 62 anos da idade para mulheres, 65 para homens e 60 para professores. Vamos lá? Agora vamos lá, pode passar, né? O substitutivo é a PEC 287A, tá? Vamos aqui. Então, tempo de contribuição, aposentadoria, né? Regras atuais de acesso.
você tem que ter 30 anos de contribuição, 35 para a mulher, e aquela questão do fator previdenciário, e esse que foi feita agora, aquela questão da regra do 85-95, né? Quando você soma o tempo de contribuição e a idade, né? A proporcionalidade ao tempo de contribuição, né? 60 para as mulheres e 65 para os homens, com 15 anos de contribuição. Essa é a regra geral, né? Professores têm uma redução de 5 anos no tempo de contribuição e o rural também, na idade mínima para aposentadoria por idade. Pode ir. Tempo de contribuição, 55 anos para mulheres e 60 para homens, né? 30 anos para a mulher e para o homem, 10 anos de efetivo serviço, isso aqui no caso do servidor, né? O regime próprio da Previdência, né? O valor proporcional ao tempo de contribuição, de 60 para mulheres e 65 por homem, 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no último cargo, que aí você sabe qual é a referência que você vai usar para a pessoa se aposentar, né? No caso dos professores, eles têm essa redução, né? Até quando a gente estava fazendo a jornada de trabalho aqui, de debate aqui, a gente questionou uma escola com aqueles bichinhos pequenos, com a energia danada, uma senhora com 65 anos correndo atrás, uma avózinha, num jardim de infância, você deve... Quem propôs isso? É uma loucura, não tem condição. Um dia desse eu vi um vídeo que um cara mandou, um trabalhador da área da carne. Ele pegava a banda de um boi, botava aqui nas costas e entrava numa câmara frigorífica, as carreiras para poder... Ele disse, olha, Michel Temer, eu queria que você viesse para cá com a sua idade para fazer esse serviço aqui, para ver se você aguenta até a cidade toda num serviço pesado desse. Pessoal da área de construção, um pedreiro com 65 lá em cima, pendurado num prédio, né? Tem umas coisas ali que não... E a aposentadoria, no caso do servidor, é compulsória aos 75 anos de idade, né? Então, vamos lá. Pode passar. Aposentar agora na proposta. Vamos ver. Ali foi só um pano de fundo para a gente lembrar mais ou menos como é que as coisas são. No caso do urbano, 65, era 65 para todo mundo, né? Na proposta original. No substitutivo, cai um pouco a idade da mulher. Mas a contribuição, que era 15, continua com 10 anos a mais. No caso do rural, ele diminuiu um pouco na idade da mulher, tá? E a contribuição deles, que eram 10, passou para 15 só para o pessoal da agricultura familiar, né? E 3 anos, você, da data da publicação da emenda, quando publica, vira emenda, né? Da data da publicação, você tem 3 anos, uma regra de transição, aí depois desses 3 anos, pronto, aí vai todo mundo na mesma regra do regime geral da Previdência, que aí fica trabalhador rural e trabalhador urbano com o mesmo tratamento. Pode passar. No caso por idade, né? 65, 62, mais 25, e você... com relação a professores, você manteve aquela redução anterior. Isso aqui foi fruto já de pressão, né? Tem uma pressão muito grande em cima desse pessoal, e eles conseguiram aí manter essa diferença a menos, né? Até por conta da própria função que eles exercem, né? Pode passar. Vamos lá. A outra grande questão que a gente tem, que é uma questão que caracteriza o que eu mostrei, é que o acesso o acesso ao benefício, o acesso à aposentadoria, dificultou ou facilitou? Dificultou um bocado, né? Mas a grande preocupação nossa, viu, gente, não é só a questão do acesso, é quanto eu vou receber, o valor que a gente vai receber por uma aposentadoria. Olha, eu um dia desse encontrei um contra-cheque da mãe de um amigo meu que se aposentou, que ela recebe por um fundo privado que ela fez na década de 80, que você aqui se lembra, a KPM. Chuta quanto é? 10 conto. 10 conto. Uma ceda de 10 conto. Chegar no banco, está aqui 10 para você, sua aposentadoria. Ainda bem que o filho dela ganha bem e pode mantê-la.
Então, essa questão da gente tanto discutir fundo privado, quanto, né, previdência complementar, quanto também essa do quanto nós vamos estar recebendo, é uma outra questão extremamente importante, né? Então, hoje é aquilo que eu falei, a média das 80% maiores remunerações e, no caso da proposta, você pega 100% dela de 94 para cá, tá? Era da vida inteira, ainda piorava, eu acho que mais, né? Então, na proposta do governo, não é possível desconsiderar as 20 menores remunerações, levando ao rebaixamento no valor final do salário do benefício. Então, isso aqui faz com que o valor que você ia se aposentar despenque, tá? Pode passar. Bem, e o cálculo do valor, né? Então, como é que ele faz? Ele tem, bem, aqui é porque está meio desfocado, mas é um 70, tá? 70%, então eu fiz até a conta, vamos fazer uma continha nossa aqui, rapidinho, quem tem celular, porque eu desliguei o meu. Bote aí, R$ 1.500 vezes 0,7, o cara ganha 1.500 conto, tá? Quanto? 1.050. Então pronto, se você ganha 1.500, se você for se aposentar aí, você vai receber 1.050 já, tá? Aí você, bem, como é que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, se você não se aposentar agora e continuar contribuindo, a gente vai aumentando 1,5% a cada ano. De modo que, se você for seguir toda essa tramitação aqui, e etc., para você chegar a se aposentar com os seus R$ 1.500, você tem que contribuir 40, que era 49, agora é 40. Entenderam aqui? Entenderam, né? Vamos para frente, que a gente vai entendendo mais. Pode passar. E é assim, ó. Você vai usando de contribuição. Você tem ali 25 anos de contribuição, é 70%. Se você tiver 26 anos, você passou um ano a mais, aí você tem 71,5%. De modo que quando você chegar aos 100, ó, lá em cima, 40 anos de contribuição. Então, as modificações, elas vieram muito no sentido, eu dou aqui, mas tira aqui. Eu dou aqui, mas a base de incidência diminui. Eu dou aqui, mas o tempo que você contribui aumenta, tá? Então, ela dá em cima e tira embaixo. Ela diz, olha, igual aquelas relações que dá com o patrão, eu lhe dou mais dinheiro se você trabalhar mais. Tá? Bem, pode passar para frente. Vamos aqui. 25,70, né? O substitutivo propõe que a proporção inicial do salário do beneficiário com a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição seja 70%. Na proposta original, na anterior, era 76%. Tá? E hoje é 85. Então, por definição, nós já dançamos, né? Vamos seguindo. Vamos dar uma... Pode passar. Olha aí. Idade mínima. Regra de transição por idade. Para assalariado urbano e rural. Porque o trabalho assalariado rural, ó, uma coisa é o cara da agricultura familiar. Outro cara que é contratado por uma empresa, uma fazenda no interior. Esse é o assalariado rural, beleza? Esse, com 3 anos depois, ele fica na mesma regra do trabalhador urbano. Então, idade mínima 60, 65, tempo de contribuição progressivo, né, dos 25 anos que ele contribui, aí, depois disso, de 6 em 6 meses, esse tempo de contribuição vai aumentando. Né? Aqui na regra de transição, depois que ela for publicada, para as pessoas que ainda não se aposentaram, vai ter um trâmite de como fazer isso. A regra não fica fixa, tá? A cada ano que passa, você vai aumentando 6 meses no tempo, você vai correndo, quando vai chegando perto, ele dá um pulo. Aí você, entendeu? Não, quando você acompanha, você está. Eu fiz umas contas aqui, vamos fazer uma... Olha aqui, o cara que se aposenta, o 1.500 aqui, que a gente fez, tá? Ele vai receber 1.050. Se ele tiver 60 anos,
tá? 65, tá? Ele tem 65. Aí ele vai se aposentar. Aí disse, não vou me aposentar com os 1.050, que eu quero me aposentar com os meus 1.500, que meus 1.500 já não está dando. Se eu perder 500 conto aqui, para mim vai ficar muito difícil. Não posso mais trabalhar, estou com 65. Se ele for esperar mais tempo para poder se aposentar, vamos lá, ele tem que contribuir para fechar os 40 mais 15, né? 65, 70, 80. Aí ele fechou, aí ele pega e se aposenta. No outro dia ele morre. A nossa vida não durou 80. É um serviço muito sem engraçado. Aí o pessoal manda aquelas figurinhas no WhatsApp, mostrando o cara se aposentou e pulou na cova. Parece piada, mas como é que um governo propõe um lance desse? Aí vem, ó, o tempo aumenta a cada 6 meses, de modo que, ó, o que era 15 anos de contribuição em 2019, em 2020, aumenta mais 6 meses, dá 15 anos e meio. E vai aumentando, até em 2039, vir aos 25. Essa é a regra de transição para quem está aí seguindo. Seu Reginaldo, bom dia a todos. Nesse Pode caso passar. Aí, esse dos 1.500, vou pegar a opção dos 1.500. Ele vai ter que trabalhar mais, quantos anos o senhor falou? 15. Mais 15. Para fechar os 40. Mais 15 anos depois, o salário não vai ser mais 1.500. Certo? Aí a pergunta é, ele vai se aposentar os 15 anos depois com os 1.500 de 15 anos atrás ou com o salário da época? Presume-se que ele vai aumentando o rendimento da Previdência pelo INPC, alguma coisa assim, né? Vai sendo corrigido, presume-se. O problema é que a gente tem que ver também, porque o tempo que o cara, a idade dele, você tem que ter o tempo de contribuição e olhar para a idade do cidadão, porque senão pode cair nesse caso. O cara já velho, sim, por conta dessa nova regra, ele acaba, para poder se aposentar muito tarde. Não, eu sei, a questão da idade vai estar avançada. Agora eu quero saber, quando ele chegar lá, qual será o valor? Em tese, não está na PEC, não está dizendo na PEC, mas eu acho que segue a regra que hoje está tendo. Não, é o quê? É o INPC que todo ano está sendo dado. Em princípio, ninguém falou nisso, isso se mantém. Não, mas peraí, se eu só concluir aqui que a gente conversa, tá? Só uma perguntinha. Pois não. No caso essa aposentadoria por integralidade, ou 100%, ainda assim seria a média, não é não? Você já perde na média. Você já perde na média, né? Aí eu criei um caso aqui, porque, por exemplo, o cara que ganha 1.500, quando ele for fazer a média, ele pega de 94 para cá, a média despenca. Aí ele já não é 1.500. Do 1.500, vai para 1.000 e alguma coisa. E aí, ele ainda vai tirar os 70%. Fica menos do que os 1.050 que a gente fez. Muito próximo. Pela nossa avaliação, nós fizemos algumas simulações no DIEESE, pelo menos 70% da população não vai conseguir se aposentar. Aí dá lucro. Você tira 70% dos beneficiários, aí vai ser show. Né? Mas vamos aqui. Regra de transição por tempo de contribuição. Você tem essa regra, né? De 55, 53 para a mulher, 55 para o homem, contribuição 30, 35, um pedágio de 30%, que você vai ter que ir atrás, e à medida que você vá se aposentando mais tarde, né? Pelo tempo de contribuição, você vai tendo um aumentozinho progressivo de 1,5, 2, até chegar à integralidade do valor, tá? Pode passar. Olha aí como é que é. A idade, né? A regra de transição da idade mínima, ela é progressiva. Isso aqui é para o pessoal que está na regra de transição, tá? Ela pode começar com 54, mas aí no ano que vem, quem já for fazer, a idade mínima já é 55, aí no outro ano, então você não tem mais a data. Quando eu fizer tantos anos, não. A regra vai aumentando ao longo do tempo. Aí vai acontecer de novo de você botar uma vara de pescar com uma cenoura e sair correndo atrás e nunca pega, sabe? Alguém levantou o braço. Pode passar. Com os 80. Com a integralidade dos 80.
Ele vai receber o último salário ou ele vai receber a média? Vamos lá, a média. Então quer dizer que ele, mesmo chegando aos 80, ele não vai ter perda. 94 para cá, você pega os salários do cara em julho de 94. Ele botaram o julho, porque quando você faz isso com data anterior, a moeda era outra, a fórmula de conversão é uma confusão, tá? Então, para evitar isso, eles botaram 94, que é quando nasce o plano real, né? 23 anos para trás. Quando você pega essa média completa, entendeu? Ela, que é diferente da outra regra, que expurga os menores, os 20% menores, aí a média fica mais alta. Então, se tu ganha hoje 1.500, mas tu não passou a tua vida ganhando 1.500, você geralmente começa ganhando salário mínimo momentos e vai aumentando à medida que você vai se especializando, vai se qualificando, né? Então, quando você for fazer e puxar essa média, a média já vai dar baixa. Desse baixo, ele ainda te dá 70%. Alô? Aí tu tem que passar mais não sei quantos anos caminhando para tentar chegar na integralidade dos 100 da média baixa, tá? Não é nos 1.500. É que geralmente, quando você chega aos 50, você procura emprego hoje com 40, 50 anos, o cara diz que tu é velho. Qual é a empresa que vai manter um cara com 70, 75 anos Uma trabalhando? professora contratar uma professora com 50 anos para pré-escola? O que vai acontecer e o que eu estou vendo que vai acontecer é que muitas pessoas vão ser despedidas e não vão conseguir completar o tempo de aposentadoria e vão ser Aí prejudicadas. vão para a informalidade. E aí o negócio é sério. E a informalidade, gente, é a porta da indigência. Como eu estava conversando com um dos diretores da área econômica do BIRIT. Isso aí é por mais um motivo que nós temos que combater isso aí. Porque muitos dos nossos filhos Não vão conseguir. não vão conseguir se aposentar, vão ficar desempregados e a situação vai ser muito ruim. Isso é o que eu vou tocar mais no fim. Deixa eu passar aqui para a gente chegar lá. Então, regra de transição para agricultura familiar e segurado especial, né? Então, 55, 60, no caso de idade mínima, a contribuição deles de 10 pula para 15, tá? E o valor mínimo do salário mínimo, tá? Sendo que, mais na idade mínima, é progressiva para as mulheres, né? Então, ela vai aumentando com o passar do tempo até ficar naquela de 65, 60, tá? Pode passar. No caso do trabalhador rural, cara, no caso do servidor público, né? 55, 60, um pedágio também de 30, contribuição de 30 anos para a mulher, 35 para o homem, efetivo exercício, né? Ser servidor há 20 anos e está no cargo tal há 5, né? Mas a idade mínima também, ela vai crescendo. Você observa que essas regras de transição, com o passar do tempo, ela afeta menos os que estão agora, mas no fim, daqui a quando todo mundo que está aqui agora no mercado for se aposentar, né? Não é nessas coisas não. Dentro dos próximos 20 anos, por exemplo, vai ficar todo mundo trabalhador rural, trabalhador da cidade, e vai ficar todo mundo na mesma linha. Você vê que ele constrói, né, essa regra de transição, ela diz assim, você vai ter uma condição aqui, mas menos, e a condição outra não tinha regra, era direto, ele agora criou um caminhozinho para lá, tá? Então ela caminha para aquela mesma proposta original que a gente viu que ela não tem sentido, tá? Passa aí. Próximo slide. Então aí, ó, no caso do RPPS, né, regime próprio da Previdência Social, do servidor, você tem essa idade, ó, aí vai por 65, 62. Né? Quer dizer, você cria só um caminho, um meio devagarinho de fazer todo mundo ir para lá. Pode passar. Regra de transição, é o que eu falei, né? E você, agora, né? 55 e 60 para homens, o valor 70 e você vai aumentando progressivamente. Pode passar, com acho que o outro explica melhor isso aqui. Ah, não. É aquela regrinha. Vamos lá. Pensões. A gente já teve, e aí assim, me perdoe, esse negócio de fazer as coisas
na calada da noite, eu acho complicado. Quanto tempo eu tenho? Está perto já. Mais 25 minutos. Então fui ligeiro. Você soltar uma medida provisória no dia 31 de dezembro, quando está todo mundo atrás de Papai Noel e doido para tomar cerveja na praia, não sei o quê, isso no meu campo é má fé. Tá? E a gente de 2015, eu acho, não sei se foi no Réveillon de 15 ou foi 16, saiu aquela MP 665, 664, lembra? 664, 665. Tá? Na calada da noite, tá? Sai aquele negócio que já modificou um monte de regra, né, na concessão dessas pensões, tá? Então já mudou, se o cara for casado tem que ter tanto tempo de casamento, se a mulher for jovem, o cônjuge, né, já recebe a pensão só por um tempo. Então, se você for esmiuçar aquilo acolá, que eu não vou fazer agora, aquilo ali era puro preconceito, tá? Então, se é questão do auxílio penitenciário, que é uma coisa que você faz para o pai que está no crime, os filhos não ir, que culpa o garoto tem que o pai matou uma pessoa? Aí o menino vai ficar com fome? Isso é razoável? Então, aquilo não vem para financiar bandido, que o pessoal fica mandando vídeo aí dizendo tem uns amigos da polícia que me deixam doido com aquele negócio. Mas ali já começou a mexer muito nessas regras das pensões, tá? Então, com relação às pensões agora. Depois daquela, acharam que era pouco, ainda vem mais. Mantém vínculo com o salário mínimo, né, da pensão vinculada ao salário mínimo. As cotas de família. Você tem uma cota de família que é 50% do rendimento do cara e mais 10% de um filho. Então, vamos fazer uma conta de R$1.000. O provedor falece, a esposa fica com 50%, mas ainda tem aquelas outras regras lá. 50%, e a cada filho que tenha, você tem mais 10%. Então, um casal com 2 filhos, é 50% da cota familiar, e mais 20% por cada filho. Se o menino fizer 21 anos, já morreu esse 10% aí. Aí o outro fizer e fica só com a cotinha dela. Tá? É um raciocínio, assim, esquisito, né? Cotas não reversíveis, né? Quando é isso? No regime geral da Previdência Social, já depende da idade do cônjuge, que é a questão daquelas regras lá da 665, 664, tá? Então, é o exemplo que eu citei, né? Fica só com 70% do benefício do... Entenda, esse aqui é o 70% do pico da média. Da média. Não é nem o salário do cara. Ainda queria que isso aqui não ficasse vinculado ao salário mínimo. Aí ia ter pensão de R$600, de 200 conto, de R$10, igual da KPM. Tá? Vamos lá. Vai passar. Vamos lá. Proibição de acumulação de benefício, né? Mais de uma aposentadoria por regime não pode. Mais de uma pensão do regime geral da Previdência ou do regime próprio não pode. Pensão e aposentadoria, você tem que escolher uma, tá? Aí deu uma amenizada ali. Trabalhadores na saúde, professores, podem ter 2 aposentadorias. Eu sou médico e professor. Sou médico do Estado e professor numa universidade. Tá? Então eu posso ficar com as 2. Pensão e aposentadoria cujo valor total não supere 2 salários mínimos. Tá? E filhos podem ter as 2 pensões. Eu recebi uma parte que era da minha mãe, uma parte do meu pai, foi o que se negociou, tá? Mas empurrou aqui um monte de restrição. Aqui tem mais um detalhe. Se um salário mínimo é 937, né? 937 vezes 2 dá quanto aí? 937 vezes 2. 1.000? Pronto. Se passar R$1 acima desse valor aí, você tem que escolher uma das 2. Beleza? Vamos lá. Pode ir passando. Pontos adicionais. Aposentadoria especial no regime próprio e no regime geral. Redução máxima de 10 anos na idade e 5 no tempo de contribuição.
transição de idade mínima, vedação de categorização por categoria profissional ou ocupação, né? Benefício de prestação continuada, né? Pessoa que tem acidente, essa coisa. Mantém a vinculação ao salário mínimo e a idade de acesso de 65 para 68. Imagina uma pessoa que desenvolve uma doença mental, fica numa condição complicada, e que é muito comum a gente encontrar, às vezes até os próprios vizinhos ficavam tentando se organizar para tentar viabilizar a aposentadoria de uma pessoa demente, uma coisa qualquer. Aí agora esse coitado, que a sociedade tem que cuidar dele. Nós geramos excedente suficiente para a gente cuidar um dos outros. Aí você deixa o cara na pindaíba e pega em nome, sabe lá Deus do quê, de 65 pula para 68. Geralmente esse povo não dura muito. Aí quando se aposentar ele já está há muito tempo, porque ele já foi para São Pedro lá conversar no céu com a cidade. 68 é quase 70, tá? Pessoa com deficiência, sem limite de redução de idade, de tempo de contribuição, 100% da média, né? Transição sem idade mínima, 35, 25 ou 20 do tempo de contribuição conforme deficiência. Vamos lá, pode passar. Servidores estaduais. Aqui ele mandou para os estados e os municípios, pelo que está titular, em 6 meses de promulgada a emenda, você manda lá os governadores e os municípios resolverem a parada. Pelo que eu vi, tem muito advogado questionando coisas, né? Esse aí está bem nebuloso, eu não tenho mais detalhe, não é muito claro, tá? Os empregados nas empresas públicas, sociedade economista e sua subsidiária serão aposentados compulsoriamente, independente da exigência de cumprimento dos 25 anos de contribuição aos 75 anos de idade. Salvo engano, era 70, né, do servidor? Era 70, já aumentou 5. Isenções tributárias, manutenção das isenções tributárias já praticadas para as entidades filantrópicas e vedação de novas isenções. Pode passar. É aqui que entra aquela coisa que o senhor estava falando. Como é seu nome? Arthur Coelho. Muitos não vão conseguir se aposentar. Agora, as novas gerações, eu estou com um filho que fez 18, já vou ver o que eu vou inventar para aquele menino, porque para ele não vai dar. Grupos mais antigos, por rotatividade, sazonalidade, ilegalidade, né? Baixa renda, rurais, trabalhadores da construção civil e limpeza, empregadas domésticas. Esses serão mais atingidos. Trabalhadores com qualificação não tão elevada, grupos mais simples vão ser atingidos em cheio. Mulheres, né, tem mais dificuldade de acumular 25 anos de contribuição, condições piores de mercado de trabalho e cuidado com a família. A grande tese que tinha para você dar um tratamento diferenciado para ela é porque ela ainda tem a tripla tarefa de sair do trabalho e chega em casa, ainda tem que olhar para o marido, olhar para os meninos, olhar a casa, tá? Então a jornada dela é mais complicada. Então essa engraçado, né? Para quem fala que a mulher do lar demonstra ser um marido tão bom e não sei o quê, e faz que a gente tinha que arrumar um marido para o país, rapaz. Essa eu podia ter dormido sem ouvir aquilo, mas vamos lá. Muitos sem acesso à aposentadoria com benefício assistencial mais distante por aumento da idade e mudança na composição da renda da família, né? A PEC 287, seu substitutivo, pode agravar substancialmente as desigualdades sociais no país. Tem um erro nessa frase, né? É o verbo. Ela não pode. Ela vai. Pode passar. Permanência de mais velho por mais tempo. Se a gente precisa de emprego, tem essa discussão fora. Quem tem algum amigo estrangeiro aí? Estudante. Muito comum você encontrar esses caras. Ele estuda, aí ele, quando termina a faculdade, que ele vai para o mercado, aí o cara diz, não, vai fazer mestrado, está aqui uma bolsa para você. Aí o cara termina, não, agora eu vou trabalhar. Não, agora você vai para o doutorado. Aí ele, bom, agora eu vou trabalhar, né, para ganhar dinheiro. Ele, não, senhor, você vai para a África estudar as borboletas, a asinha da borboleta azul,
que ela migra de lá para o Panamá, passa pelo mar, você vai ver ela voando pelo mar, para chegar lá e no meio ela não para, não sente fome e não morre afogada. E depois de você trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos, ter experiência, não sei o que tu está qualificado bem aqui, agora tu vem trabalhar aqui. É assim. Mas você tem um esforço para não estar as pessoas pressionando o trabalho. Aqui a gente pega os meninos pequenos, primeiro emprego, joga à frente e já bota para fazer atividade simples e tirar emprego de alguns. E agora vai forçar que para a pessoa se aposentar com um valor um pouco maior, ele vai esticar a baladeira o quanto ele puder. Né? Então, isso afeta demais o mercado de trabalho. Tá? Então, simultaneamente, a dificuldade de reemprego de pessoas mais velhas empregadas, olha aqui o que o senhor falou, né? Dificuldade de ingresso de pessoas mais jovens em posições protegidas com previdência, e aí você vai ter uma precariedade maior, desincentiva a busca de emprego formal, hoje motivado em boa medida pela Previdência Social, e incentiva outras inserções no mercado de trabalho. Esse aqui é um ponto que eu tenho muita preocupação. Eu não sei, é uma opinião própria. Muito da violência que a gente vê na rua hoje, e aí não falta a gente abrir jornal e ver menino morrendo, tá? Eu acho que vem muito da falta de perspectiva de ganhar R$ 937, que ele sabe que não vai dar conta das dimensões que a vida impõe para ele. E ele começar a não acreditar no trabalho. E não falta exemplo ruim do lado, seduzindo, convidando a meninada, porque ela não vê perspectiva num canto, e ela sabe que ali, mesmo sendo algo condenável, mas não é a condição de miséria que ele tem. Isso, no meu entendimento, é um estímulo muito forte para a meninada, tá? E aí as virações vão... O comércio ambulante vai crescer, que já está com problema de já não ter condição de absorver muita coisa a mais. Aí, como você precisa viver, a rotatividade do emprego está muito grande. Isso não pode ser visto descontextualizado da reforma trabalhista, que ela cria bem mais problema com relação a isso. Isso não pode ser descontextualizado da emenda constitucional 95, antiga PEC 55, que restringe o gasto social, e aí vai faltar assistência para as pessoas que, se você no mercado de trabalho não consegue, você tem um colchão de amortecimento de política pública com relação a isso, que ela também restringe. Então, assim, confesso a vocês que da votação de ontem eu levei muito tempo para dormir, de ontem para hoje, e preparando esse material para vir para vocês, mas eu estou muito pessimista com o futuro dos próximos anos. E não é nem só dos nossos, não, é nossos filhos e... Não, nós estamos fritos também, tá? Vamos lá, pode passar. Nós vamos viver uma condição análoga à de um trabalhador escravo. Nós estamos voltando quase à escravidão. Nós estamos voltando, porque sabe se aonde? nós não combatermos tudo isso aí com força e vigor, nós vamos sentir na pele. Olha, nós vamos... E muito. Nós estamos dando um passo anterior a Vargas. A data é essa. Olhe para o Brasil que você tinha antes dele, né? Para o que está montado aí. Então, corrosão da confiança na Previdência Pública. Eu vou pagar isso se eu não vou me aposentar. Eu não estou nem ficando doido, vou pagar para não consumir. É muito melhor fazer uma poupança. É muito melhor, o cara do banco, olha, a poupança te dá 0,5%, eu te dou 0,5% mais um, vem para um fundo de pensão. Aí você vai ficar, no caso da CAPEM aqui, com aposentadoria de R$10. Por que não tem no setor público? Porque todo mundo confia nela. Na hora que você não confiar, eu vou lhe contar logo o que a moçada aqui vai fazer. Vai fazer um monte de casinha de cômodozinho, de 3 cômodos e tal, e vai botar para alugar por R$300, e que isso já está acontecendo. Isso já está há tempo que está acontecendo. Mas aí você gera uma desconfiança no sistema muito grande. Sobrecarga da mulher. Que aqui o papel dela é ganhar pouco, trabalhar muito e ainda sustentar emocionalmente a família se despencando.
nos cuidados de crianças e com idosos, sem política pública, pode gerar uma nova redução de fecundidade. Tá? Mercado de... Essa coisa aqui é porque você começa a questionar. Eu vou ter filho para botar numa sociedade dessa? É muito comum eu escutar mulheres que não tiveram filho argumentando isso. Tá? Mercado de trabalho mais desestruturado e com redução do padrão salarial ameaça a evolução de contribuições, das contribuições previdenciárias. Tá? Então, assim, como é que nós vamos... Aí a Previdência vai dar prejuízo. Porque as condições que estão dadas pela reforma trabalhista, as remunerações vão cair. E os empregos também, porque quando você mete aquele banco de horas, se eu tinha que contratar uma pessoa, porque excedeu as horas que eu precisava de uma pessoa trabalhando para mim, e com o banco de horas agora eu não faço mais, como é que ele vai contribuir mais? Nós vivemos isso na década de 90, meu povo. As taxas de desemprego aumentando, exatamente porque você mudou o marco regulatório das relações de trabalho que permitia você fazer mais hora extra, remuneração variável, PLR, no lugar da remuneração fixa direta, e isso acabou afetando a renda do pessoal, aumentou a jornada das pessoas, aumentou as taxas de desemprego, tá? As outras variáveis macroeconômicas que podiam modificar isso são de mudança muito complicada. Você não pode usar o mesmo tratamento dado aos países da Europa e os Estados Unidos, que têm mercados estruturados, têm tecnologia, capacidade financeira, capacidade de defesa, com o Brasil. Não pode, não é a mesma coisa. Né? Por que que a gente tem um mercado que ele é muito heterogêneo e muito precarizado? Não é a mesma coisa de lá. Tá? Então, as condições estão dadas para um cenário bastante complicado. Pode passar, companheiro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que eu fui firme no horário.